Olá! Sejamos todos bem-vindos ao estudo da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, sobre o livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Desejamos sincera e carinhosamente que Jesus, que Deus, a espiritualidade amiga e, claro, os anjos nos abençoem todos os dias das nossas existências, que nos encham de inspiração, sabedoria e entendimento diante dos nossos desafios e também diante das nossas alegrias. Entregamos os nossos corações a Jesus e desejamos que seja feita sempre em nós e através de nós, conforme a vontade do Pai. Falaremos sobre os anjos, capítulo 8. E vejam bem, olha que foto linda! Teremos imagens magníficas hoje extraídas da internet que deixam o nosso coração mais quentinho, os nossos olhos mais iluminados e a gente consegue, depois desse estudo, ter um dia muito especial. Todas as religiões têm seus anjos, com diferentes nomes. São seres superiores à humanidade e intermediários entre Deus e os homens. Tamanha evolução dos anjos, estão entre nós e Deus, porque Deus é a perfeição absoluta. E que bom que eles aparecem nas religiões todas, porque são seus mensageiros. E se são maiores e mais fortes do que nós, têm o condão, o poder, a missão de nos auxiliarem, nos instruírem e confirmarem também os nossos bons caminhos. O materialismo, negando qualquer existência espiritual além da vida orgânica, naturalmente colocou os anjos entre as ficções e as alegorias. Os materialistas, eles não compreendem a espiritualização do ser. Limitam a existência e tudo que existe somente às condições da matéria. E os anjos estão além disso. Por isso, eles não falam dessa questão religiosa e espiritual que os envolvem. Mas não se esquecem deles. Colocam nos games, nos filmes e algumas outras oportunidades que encantam os olhos e atraem também aqueles curiosos, aqueles interessados sobre o assunto ou que têm lá no inconsciente uma afinidade secreta, né? Que para Deus não há segredos, mas aquela intuição instintiva da existência desses seres maravilhosos. Os anjos segundo a Igreja. Kardec traz um paralelo dos dogmas religiosos da Igreja para a gente comparar com as nossas ideias e princípios espíritas. Não vamos nos aprofundar nas questões da Igreja propriamente ditas, mas sim somente aquelas serão levantadas para esse paralelo. O conteúdo a seguir foi extraído pelo Kardec da Pastoral de Monsenhor Gosset, cardeal arcebispo de Reims, para uma quaresma em 1864. Monsenhor Gosset menciona o Concílio Geral e Ecumênico, o Concílio de Latrão. A segunda metade do século XII foi marcada por mudanças econômicas e sociais que alterou a concepção dos homens sobre a vida cristã, que gerou uma insatisfação quanto à cristandade ocidental. Questionavam a Igreja, oferecendo perigo à hegemonia dela. O Quarto Concílio de Latrão, celebrado em 1215, foi um importante instrumento para a manutenção da unidade da Igreja Católica diante dessa crise espiritual, visando uma maior inserção da Igreja na sociedade como uma forma de contornar a crise. Essas são as explicações que encontramos no nosso livro para justificar da onde essas ideias da Igreja foram trazidas para cá. E para a gente entender, concílio é uma reunião com os membros da Igreja, presidido pelo Papa. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja, que em 1864 nos trouxe algumas destas definições.
e aqui serão apresentadas as definições da Igreja, considerando dogmas aquelas ideias que não podem ser alteradas e precisam ser aceitas no formato em que foram apresentadas. Só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito. Nós também acreditamos nesse único Deus. Na obra da criação, ele tirou do nada duas criaturas, uma unicamente espiritual e a outra unicamente corporal. Depois, uma criatura intermediária, a natureza humana com corpo e espírito. De acordo com Allan Kardec, existe um equívoco nessa interpretação, porque não tem clareza quanto às informações. E se eles dizem que fazem parte de um plano majestoso e perfeito como convém à eterna sabedoria, essas questões precisariam ser esclarecidas e, como veremos a seguir, nem todas as respostas nós temos. E de acordo com a nossa observação pessoal, também a observação científica que Allan Kardec fez no decurso da codificação espírita, nós observamos que a realidade é diferente. Entramos agora nas observações de Allan Kardec. Antes, citamos a frase completa. Cremos firmemente que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, o qual, no começo dos tempos, tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, a espiritual e a corporal. Mais para frente, o texto diz da criatura intermediária. Agora eu vou lembrar vocês uma coisa. Aquela frase que eles disseram que essa criação faz parte de um plano majestoso e perfeito como convém à eterna sabedoria. E Kardec fala assim: de acordo com o pensamento, se faltasse uma coisa qualquer, a criação estaria incompleta, pois para que houvesse harmonia, tudo deveria estar junto. Como foram criadas coisas depois da eternidade inicial, então quer dizer que antes era imperfeito? Vocês estão observando como faltam respostas para essas definições apresentadas pela Igreja? Contudo, tem outro dogma que diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz foram criados e, portanto, tirados do nada há 6.000 anos. A criação do universo, segundo a Bíblia, foi há 6.000 anos. E isso é um artigo de fé fundamental. Contudo, a ciência, que já foi condenada, vinha destruindo essa cronologia, provando a alta antiguidade da Terra e dos seus habitantes. Aí começam a aparecer mais contradições. Deus é uno, correto? Sobre a expressão no começo dos tempos, isso só pode designar a eternidade anterior, porque o tempo ele é infinito como o espaço, não tendo começo nem fim. E se existia uma anterioridade ilimitada, como pode ser embasada aquela teoria da Bíblia de que as criaturas espirituais e corporais foram formadas ao mesmo tempo há 6.000 anos? Contradição, certo? E quem que estaria com a verdade? O concílio ou a Bíblia? Ficai sabendo, coisa nenhuma é um nada, e um nada não existe. Livro dos Espíritos, questão 23. Porque na frase também foi dito que tudo foi criado do nada. E se o nada não existe, como explicamos essa frase? E para quem tiver curiosidade a respeito das ideias da criação, pode ler Livro dos Espíritos, questão 59, ou acompanhar o excelente estudo do livro A Gênesis, que a Associação Espírita Allan Kardec de Rio Preto fez, cujos vídeos estão lá no nosso canal dos cursos. Todos estão convidados a acompanhar também. Aqui vem a divisão de onde estão colocadas aquelas criaturas que foram criadas. Nos planos elevados,
a vida é puramente espiritual. Na parte central, a união das duas substâncias, espírito inteligente e corpo organizado. No último plano, a vida é puramente material. Eles dividiram onde a criação foi colocada. A contestação de Kardec. Qual é essa vida puramente material? É a matéria bruta? São as plantas? São os animais? Mais uma vez, outro quesito não é claro e não corresponde com o que se observa, porque nós sabemos que a alma humana está diretamente unida ao corpo formado de matéria bruta, porque sem a alma, esse corpo não teria vida, seria como um punhado de terra. Assim é complicado encontrar explicação para a teoria apresentada, porque eles alegam que o corpo poderia existir sozinho, independente do espírito, mas nós sabemos que essa matéria do nosso organismo material, ela se deteriora quando não temos mais espírito, é considerada a morte do nosso corpo, e ele permanece em vida enquanto há ligação com o espírito. A contradição aí não corresponde com essas observações que o Espiritismo nos apresenta. Estes termos não têm ligação necessária, são criações distintas, formadas sucessivamente, conforme a Igreja. Essa teoria ela é verdadeira somente quanto à existência evidente dos termos espiritual, humano e corpóreo, porque eles, de fato, eles existem. Mas ela é incompleta porque faltam os pontos de ligação entre eles. Na natureza, tudo está interligado. Entre essas três condições, há na realidade uma situação de continuidade através desse encadeamento deles, o que não foi apresentado pelo conteúdo da Igreja. A nossa alma é simples e indivisível, mas limitada nas suas faculdades. Ela está associada ao corpo, de maneira a formarem uma só e mesma pessoa, e essa é a sua destinação. Nesse caso, a pastoral fala também de enquanto durar essa união tão íntima da alma e do corpo. Vejamos. Kardec nos diz: se a finalidade essencial da alma é estar ligada ao corpo, essa constitui o seu estado normal. É o seu objetivo, o seu fim, desde que é essa a sua destinação. Porque a alma ela se liga ao corpo para a gente ter a oportunidade de evoluir aqui na matéria. E ela, a alma, é a nossa qualidade essencial, porque a nossa vida real é a espiritual. Por enquanto, evoluímos na Terra e depois evoluímos também no plano espiritual. Entretanto, segundo a Igreja, a alma é imortal. Sua união com o corpo só se realiza uma única vez. Mesmo que fosse por um século, o que seria isso ante a eternidade? Que utilidade teria para a alma essa união efêmera, passageira? Se a alma se liga ao corpo somente uma vez, de que valeria esse processo de uma vida dentro da própria eternidade que eles acreditam? Se ela fosse valer para a eternidade, aí a gente entraria naquele processo sucessivo das reencarnações, que o Espiritismo nos apresenta como uma realidade. Realmente, nos reencarnamos muitas vezes para nos aperfeiçoarmos. Por isso, a nossa alma, o nosso espírito é imortal e o nosso corpo vai se intercalando entre as nossas sucessivas vidas, com identidades diferentes no plano material, mas mantendo a integração da evolução da identidade espiritual. Quando disseram enquanto durar essa união da alma e do corpo, não pensaram que isso poderia contradizer a afirmação de que a união é a destinação essencial da alma. E aí a gente repete que é o nosso progresso nos dois planos,
Nós precisamos desses dois momentos, não só quando a gente está reencarnado. Aqui é muito bom e a gente não consegue evoluir se não passar pela vida. Mas quem sai dessa vida perfeita que não precisa de outras? Eu não sou, né? Por enquanto. A perfeição é para os seres superiores, com suas qualidades e privilégios. Eles entendem que os anjos nascem anjos, foram os escolhidos. Mas se assim fosse, seríamos os preteridos, porque temos que ralar, aprender, errar, começar de novo. Passamos pelos sofrimentos no planeta de prova e expiação, enquanto os anjos, caso fossem criados assim, não precisariam passar por nada disso. Seria justo perante os olhos de Deus? Caberia essa condição na justiça divina? Os anjos aparecem no Antigo e no Novo Testamentos, na vida de Jesus e na mitologia. Sim, eles aparecem mesmo. Até os materialistas citam os anjos porque eles de fato existem e essa intuição na nossa consciência, ela é preservada. Deus trabalha com eles para os desígnios da providência divina. Trabalha, sim, com certeza, porque eles são seus mensageiros e Deus não abre mão de trabalhar até hoje, nem mesmo Jesus. Os anjos também não. Nós também não devemos parar, porque isso edifica o nosso espírito e nos engrandece. Devemos imitar Jesus, Deus e os anjos para esse trabalho. No Concílio de Latrão, a distinção fundamental entre os homens e os anjos. Os anjos são espíritos puros, sem matéria. Para se fazerem visíveis aos santos e aos profetas, tiveram que recorrer às figuras corpóreas, com corpos aéreos que não se unem aos anjos. Eles entendem que essa perfeição é tanta que eles só pegam um corpo emprestado para poderem se manifestar e fazer algum trabalho aqui na Terra. Considerando que os anjos, na nossa visão espírita, são espíritos muito evoluídos, espíritos perfeitos, eles podem reencarnar a título de missão para nos auxiliarem num progresso coletivo e também em algumas questões individuais de grupos para os quais eles servirão de mensageiros, como foi avisado a Maria que ela teria um filho chamado Jesus e avisado a José da mesma forma sobre esse nascimento. Mas as questões da mediunidade, quando nós a estudamos, a gente tem um tipo de mediunidade de visão. Podemos ver os espíritos, inclusive esses considerados anjos. Esses espíritos, quanto mais elevados, podem aparecer para as outras pessoas de uma forma como um espírito mesmo ou materializado. Também são requisitos que a gente estuda com o espiritismo e que são possíveis. Mas, de um modo geral, inclusive a igreja que considera as aparições marianas, Maria apareceu como um espírito para as pessoas. Devemos levar essas questões em consideração antes de acharmos que os anjos só pegam corpos emprestados. Os homens constituem alma imperfeita e corpo, influenciando-se mutuamente. De fato, nós somos imperfeitos, ainda. Porém, somos perfectíveis. Essa nossa imperfeição, ela é passageira, porque nós estamos nos aperfeiçoando com as nossas vidas, com o aprendizado espírita, com o que Jesus nos apresentou, com o amor, perdão, a caridade, o trabalho no bem. Logo, logo chegaremos a ser anjo. Logo, logo no tempo de Deus, não no nosso. Os anjos se encontram inteiros e quase simultaneamente em todos os pontos e em todas as partes do mundo, mais rápidos do que o pensamento, agindo diretamente, respeitando a vontade de Deus e a resistência da liberdade humana. Monsenhor Gossetti diz que os anjos veem sem esforço o que desejam saber
e estão em relação direta com o objeto do seu pensamento. Seus conhecimentos não resultam da indução e do raciocínio, mas da intuição clara e profunda, que abrange os princípios e as consequências que destes decorrem. É o seguinte, no plano espiritual, nós não precisamos da comunicação verbal. Alguns espíritos inferiores, eles fazem uso dela porque ainda sentem necessidade. Aqui a voz se propaga pelo ar. O nosso pensamento se propaga pelo fluido cósmico. E é assim no plano espiritual. Conforme mais evoluídos somos, mais integrados pelo pensamento estamos uns com os outros. Por exemplo, Jesus está sempre integrado com a gente com os pensamentos. E as histórias que foram contadas nos evangelhos provam bastante isso. Os anjos, sendo mais evoluídos, são como aqueles homens que ficam sobre a montanha e enxergam todo o caminho, enquanto os viajores lá embaixo só enxergam o próximo passo, enxergam somente uma distância muito pequena de seus olhos. O que está na montanha consegue prever o futuro, que na verdade para ele é o presente, que ele tem essa visão mais ampla. Já o de baixo, que não está evoluído igualmente, consegue somente descobrir os passo a passo. A essência divina é incompreensível aos homens, não aos anjos. Estudamos também no Livro dos Espíritos que nos falta um sentido para entendermos a essência e os mistérios da divindade. Hoje temos uma compreensão limitada. Conforme evoluímos, nossa compreensão se amplia. A comunhão entre Deus e os anjos, ou deles entre si, não é como a nossa humana, uma vez que não precisam dos nossos recursos materiais. Eles são mais interligados, né? São espíritos elevados, então não precisam do nosso esforço que temos aqui na Terra para alcançar algumas coisas que eles já têm uma aptidão melhor. As ideias lhes chegam pelos sentidos, por uma comparação dos objetos exteriores. É o que nós dissemos sobre a comunicação do pensamento através do fluido. Somente Deus conhece o número dos anjos. Não é número infinito, mas é grande. Se Deus cria desde a eternidade e não vai parar de criar porque Ele cria sempre, quer dizer que o número da criação é infinita. Se todos nós seremos anjos, será infinito esse número de anjos. Deus não se fixa em quantidade de seguidores e adoradores. Segue suas próprias leis para um todo harmônico. Deus não conta a sua criação, porque é em nome do amor que ele realiza, não para colocar nas redes sociais e fazer a estatística de tudo de bom que ele criou. O que torna Deus verdadeiramente grande são seus atributos. Vocês se recordam deles? Deus é a inteligência que criou tudo e está em todos os lugares. Não dá para saber o que ele é, mas algumas coisas ele não pode deixar de ser. Único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Espitirinhas, Wilton Pontes. Isso representa a bondade de Deus, desmistificando aquele Deus do Antigo Testamento, que foi importante ser visto de uma característica humana, porque as pessoas ainda não tinham a leitura espiritual de Deus. Hoje nós temos essa leitura divina, maravilhosa, bondosa e amorosa do nosso Criador. Anjos, segundo a Igreja, e as suas hierarquias. Aqui vamos citar somente as hierarquias que aparecem no nosso livro, mas não nos aprofundaremos nelas. Os pais da Igreja e os teólogos ensinam que os anjos se distribuem em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia com 3 companhias ou coros. São eles: primeira e mais elevada, para as funções e desempenhos do céu. Serafins, caridade de Deus,
querubins, sabedoria de Deus, e tronos, grandeza de Deus. Segunda, para o governo geral do universo. Dominações, administram os anjos das ordens inferiores. Virtudes, atendem aos interesses da igreja e dos homens. E potências, potestades, que protegem e vigiam as leis que regem o mundo físico e moral. Terceira, exercem a direção das sociedades e das pessoas. Principados, prepostos dos reinos, províncias e dioceses. Arcanjos, transmitem as mensagens de elevada importância. Anjos guardiões, nossos companheiros, zelando pela nossa segurança e santificação. Kardec trazendo sua contestação. Como vimos, os anjos foram criados para o governo do mundo físico e da humanidade. Dessa forma, o que faziam antes da criação das coisas? Pois, segundo a teoria, o mundo físico e a humanidade só existem há 6.000 anos. Kardec cheio de questões importantes para a gente ir em busca da verdade. Síntese de Kardec. O Espiritismo nos ensina que a alma é independente do corpo, que constitui apenas um envoltório temporário. Sua essência é a espiritualidade. Sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é somente um instrumento para o exercício de suas faculdades, nas suas relações com o mundo material. Mas, separada do corpo, ela goza de suas faculdades com maior liberdade e amplitude. Nós precisamos do nosso corpo para trabalharmos aqui na matéria, mas desencarnados, quando morremos, nosso espírito fica livre. Aqui temos o esquecimento do passado e muitas limitações. Livre o nosso espírito, a nossa consciência se amplia e, portanto, temos realmente mais liberdade e amplitude. Sua união com o corpo, necessária aos seus primeiros desenvolvimentos, realiza-se no período que se pode chamar de infância e adolescência. Quando ela atinge um certo grau de perfeição e desmaterialização, essa união não é mais necessária e a alma continua a progredir na vida espiritual. Por mais numerosas que sejam, de resto, as existências corpóreas, elas são necessárias, limitadas pela própria vida dos corpos, e sua soma total não compreende, em todos os casos, mais do que uma parcela imperceptível da vida espiritual que é infinita. Como nós precisamos evoluir ainda, somos seres inferiores diante de Jesus e dos próprios anjos, podemos considerar passar pela infância e adolescência da nossa fase espiritual. Só que quando a gente alcança essa maioridade, essa vida adulta como os anjos, nós não precisamos mais reencarnar. Ou, se ainda tem algo a evoluir, como a nossa evolução é infinita, podemos progredir somente no plano espiritual, porque nesse caso já teremos finalizado as nossas experiências corpóreas. E por maiores que sejam essas experiências, e Deus nos dá muitas oportunidades para elas, elas ainda assim correspondem a um número ínfimo perto da imortalidade do nosso espírito. Anjos, segundo o Espiritismo, há seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. E aqui temos Joana de Ângeles, Emmanuel, Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Espíritos evoluídos, que nós temos conhecimento, que a gente ainda está um tanto quanto longe deles, e eles são um exemplo muito próximo que Deus permitiu que nós conhecêssemos para nos espelharmos nessas criaturas abençoadas que fizeram renúncias divinas e, olhando para as obras que eles realizaram, de fato, temos lembranças de Jesus neles. Todos os espíritos são criados simples moralmente, quanto ao conhecimento do bem e do mal, e ignorantes intelectualmente quanto ao nosso conhecimento
prático e intelectual, mas somos perfectíveis através do trabalho e da caridade, estudando, trabalhando, nos aperfeiçoando, ajudando uns aos outros, nós evoluímos com certeza. E se todos foram criados simples e ignorantes, os anjos também. Todos têm que percorrer os mesmos graus evolutivos com o mesmo trabalho a cumprir, subindo os degraus na nossa escala evolutiva. Podemos nos revezar nas condições que precisamos passar, porque não dá para a gente usufruir todas elas de uma vez só. Deus tem misericórdia também e parcela as nossas condições para que a gente consiga desfrutar e aprender intensamente com cada uma delas. Deus não dá uma obrigação mais pesada nem mais leve a uns do que a outros, porque todos são seus filhos e, sendo ele justo, não tem preferência por nenhum. Deus lhes diz: eis a lei que deve guiar a vossa conduta. Só ela vos pode conduzir ao alvo. Tudo que estiver de acordo com essa lei pertence ao bem. Tudo que a contrariar pertence ao mal. Sois livres de a observar ou de a infringir, de maneira que sereis os árbitros da própria sorte. A cada um conforme suas obras e seu livre-arbítrio, suas escolhas. Abraçaremos os méritos e também as nossas responsabilizações. Dentro das leis de Deus, harmonia, felicidade. Fora, sofrimento, dor e responsabilidade. Deus não criou o mal. Santo Agostinho diz pra gente: se o bem vem de Deus, o mal se origina da ausência do bem e só pode ser atribuído ao homem por conduzir erroneamente as próprias vontades. Dá continuidade à nossa conversa anterior das más escolhas, e se Deus é amor e não tem uma gota de mal, quando a gente tem a ausência de Deus no nosso coração, não porque Deus escolheu se ausentar, ele não se ausenta nunca, mas porque nós escolhemos não observá-lo. Deus é Pai, e como um pai permite que a gente erra, para a gente aprender, levanta, cai, senão só teríamos um corpo grandão, mas não saberíamos falar, andar, nem resolver os nossos problemas. Vosso Pai sabe o que precisais, muito antes do que vós o peçais. Os anjos são as almas dos homens que atingiram o grau de perfeição acessível à criatura e gozam da felicidade prometida. No nosso atual estágio evolutivo, nossa felicidade é relativa. Os anjos já encontraram o reino do céu no seu coração e têm paz, harmonia numa felicidade mais completa. Se todos nós seremos anjos um dia, a lei do progresso mostra isso pra gente, sentiremos todas essas sensações maravilhosas de uma forma plena e constante. Deus criou desde toda a eternidade e cria sem cessar. Ele nunca parou e nunca vai parar de criar. Inclusive, há muitos mundos habitados e não somente o nosso planeta Terra. Por isso que as nossas escolhas interferem diretamente no nosso futuro. Seremos colocados em lugares, sejam eles espirituais ou materiais, conforme a nossa sintonia e todo o bem que a gente sente, pensa e pratica. Dessa forma, entendemos a grande lei de unidade da criação, na qual encontramos Deus sempre ativo, com os espíritos puros para lhe auxiliarem em todos os mecanismos do universo. Deus não para de trabalhar, estamos todos juntos na sua criação e recebemos simultaneamente as ajudas dos espíritos puros, amigos, mensageiros, todos eles nas escalas que Deus determinar para que nos auxilie em todos os nossos processos. E o nosso anjo da guarda? Aqui mostra Divaldo Franco com a sua anja Joana de Ângeles, Chico Xavier e seu anjo Emmanuel, e uma figura aleatória mostrando que todos nós estamos acompanhados
pelos nossos anjos guardiões, que podem ser chamados de irmão espiritual, bom espírito, bom gênio, anjo guardião, anjo da guarda, mentor, orientador. Podemos dar um nome para ele. Ele nos protege, é de uma ordem mais elevada que a nossa, para poder nos ajudar e não incidir nos mesmos erros que nós. Como um pai, ele nos guia, auxilia, aconselha, dá proteção, dá bom ânimo. Por um breve pensamento que seja, e também pelo nosso coração, estamos conectados a ele. Ele não faz por nós, é só um GPS, um mapa, que nos dá as instruções do bom caminho, mas quem escolhe que rua virar e segura o volante da própria vida somos nós mesmos, para que os méritos sejam nossos e as nossas responsabilidades também exclusivamente nossas. Eles não têm asas. Caso apareçam com asas, resolveram usar da plasticidade, que é uma propriedade do perispírito que pode se moldar conforme a vontade do pensamento. Mas isso já é tema para outro estudo. Anjos, um dia seremos todos nós. E eu consegui uma profecia. Consegui um pedaço do futuro, do meu futuro, mas também é o futuro de vocês. Eu como anja. E a gente se encontra lá, tá, gente? Na angelitude. Oração do Santo Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Muito obrigada e até a próxima.